Deus, eu declaro aberta a 35ª sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2015. Peço ao senhor vereador Diomar Sadlowski que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao incento. Obrigado, vereador. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 34ª sessão ordinária realizada no dia 9 de novembro de 2015. Ata da 34ª sessão ordinária da 13ª legislatura da terceira sessão legislativa realizada no dia 9 de novembro de 2015, às 19 horas. Na sala de sessões compareceram os senhores vereadores Adilson Kilka, Antônio Carlos Contesini, Alexandre Lozzi, Diomar Sadlowski, Eusenir Becker, Raimundo Valdo, Vomir Saquete e Veroni Alves. O vereador Johnny Mário Machado não esteve presente na sessão por motivos de saúde, sendo que apresentou atestado médico. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 33ª sessão ordinária do exercício de 2015. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 58/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover a desafetação do imóvel que especifica e doação dos resíduos provenientes de sua demolição e da outras providências. Quarto, a apresentação do projeto de lei de número 059/2015, que autoriza a alienação de veículos, sucatas e outros, que menciona e dá outras providências. Quinto, a apresentação do projeto de lei número 60/2015, que autoriza abrir crédito adicional suplementar através da anulação de dotação do orçamento vigente e da outras providências. Sexto, leitura das correspondências recebidas. Sétimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 58/2015 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Raimundo Valdo, Antônio Carlos Contesini e Veroni Alves. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Oitavo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 59/2015 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Carlos Contesini, Diomar Sadlowski e Raimundo Valdo. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 60/2015 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Diomar Sadlowski e Veroni Alves. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Décimo, requerimento verbal, realizado pelo senhor vereador Antônio Carlos Contesini, que fez a sugestão de colocar esse projeto de lei de número 58, 59 e 60 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em votação única, sendo este aprovado por unanimidade. 11º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei 58/2015 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda votação, sendo este aprovado por unanimidade. 12º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 59/2015 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda votação, sendo este aprovado por unanimidade. 13º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 60/2015 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda votação, sendo este aprovado por unanimidade. 14º, palavra livre. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Carlos Contesini, Adilson Kilka, Diomar Sadlowski e Veroni Alves. Nada mais sendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na Secretaria desta Casa Legislativa e está disponibilizado no site da Câmara Municipal.
Obrigado, vereador. Coloca a ata em discussão única. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 056/2015. Projeto de lei de número 56 de 21 de outubro de 2015. Estima a receita e fica as despesas do município de Rio do Campo para o exercício 2016. Rodrigo Praes, prefeito municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais. Faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei do orçamento. Artigo 1º. O orçamento geral do município de Rio do Campo para o exercício 2016 estima a receita e fixa a despesa em R$ 24.294.216,73. Para a administração direta, Prefeitura, Câmara de Vereadores e Fundo de Saúde, o valor de R$ 20.118.739,07. E para a administração indireta, regime próprio de Previdência Social, o valor de R$ 4.175.477,66. Do orçamento da administração direta, Prefeitura, Câmara e Fundos. Artigo 2º. O orçamento da administração direta para o exercício de 2016 estima a receita e fixa a despesa em R$ 20.118.739,07. Parágrafo 1º. A receita da administração direta será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexo com o seguinte desdobramento. Primeiro, receitas correntes: R$ 16.849.092,07. Receita tributária: R$ 1.646.044,48. Receita de contribuição: R$ 133.393. Receita patrimonial: R$ 15.302,23. Receita de serviços: R$ 126.118,32. Transferência corrente: R$ 17.530.545,97. Outras receitas correntes: R$ 104.825,71. Deduções da receita tributária: R$ 180.244,82. Redução da receita de transferência: R$ 2.516.510,47. Redução da receita de multas e juros: R$ 10.382,35. 2. Receita de capital: R$ 3.269.647. Alienação de bens: R$ 34.000. Transferência de capital: R$ 3.235.647. Total: R$ 20.118.739,07. Parágrafo 2º. A despesa da administração direta será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação institucional, funcional, programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira: classificação institucional, Poder Legislativo, R$ 874.000, Poder Executivo, R$ 548.350, Secretaria de Administração e Finanças, R$ 2.243.055,56, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, R$ 2.606.807,76, Secretaria de Serviços Urbanos, R$ 1.942.660,89, Secretaria de Educação, R$ 5.590.659,39, Secretaria de Cultura e Turismo, R$ 237.123,32, Secretaria de Esporte e Lazer,
R$ 842.912,81. Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico Ambiental, R$ 656.705. Fundo de Assistência Social de Rio do Campo, R$ 604.934,21. Fundo de Saúde, R$ 3.873.219,13. Plano Local de Habitação e Interesse Social, R$ 98.311. Total, R$ 20.118.739,07. Classificação por fundo. Legislativo, 874. Administração, R$ 3.036.358,38. Segurança Pública, R$ 118.217,37. Assistência Social, R$ 198.341,39. Assistente Social, a Saúde, R$ 3.873.219,13. Educação, R$ 5.566.299,39. Cultura, R$ 215.999,32. Urbanismo, R$ 1.250.008,11. Habitação, R$ 98.311. Saneamento, R$ 316.730,41. Agricultura, R$ 656.705. Comércio e Serviços, R$ 21.124. Comunicação, R$ 3.910. Energia, R$ 253.795. Transporte, R$ 2.606.807,76. Desporto e Lazer, R$ 842.912,81. Encargos especiais, R$ 170.000. Reserva contingência, R$ 16.000. Total, R$ 20.118.739,07. Classificação por programa. Está demonstrado através do anexo 7, demonstrativo de funções, subfunções do programa por projeto, atividade, o qual é parte integrante desta lei. Quarta classificação, segundo a natureza, administração direta. Despesas decorrentes, R$ 15.990.917. Pessoal e encargos sociais, R$ 9.254.680,50. Juros e encargos da dívida, R$ 20.000. Outras despesas correntes, R$ 6.716.236,50. Despesa de capital, R$ 4.111.822,07. Investimento, R$ 3.961.822,07. Amortização da dívida, R$ 150.000. Reserva de contingências, R$ 16.000. Reserva de contingência, R$ 16.000. Total, R$ 20.118.739,07. Do orçamento da administração indireta. Artigo 3º. O orçamento do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos do município de Rio do Campo, Rio Preve, para o exercício de 2016, estima a receita em R$ 4.175.477,66 e fixa a despesa em igual ao valor. Parágrafo 1º. A receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições estimada para 2016, discriminadas no quadro anexo com o seguinte desdobramento. Artigo 1º. Receitas correntes, R$ 2.136.393,69. Receita contribuições, R$ 627.138,69. Receita patrimonial, R$ 1.241.115. Outras receitas correntes, R$ 268.140. Receita intra-orçamentárias correntes, R$ 2.039.083,97. Receita intra-orçamentária de contribuições, R$ 2.039.083,97. Total, R$ 4.175.477,66. Parágrafo 1º. A despesa da administração indireta será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação institucional
funcional, programática e a natureza distribuídas da seguinte maneira. Primeiro, classificação institucional. 12. Regime próprio de previdência, R$ 4.175.477,66. Total, R$ 4.175.477,66. Parágrafo 1º. A despesa do RPPS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes dessa lei, obedecendo à classificação funcional, programática e natureza distribuída da seguinte forma. Classificação por função. Previdência Social, R$ 1.657.692,75. Reserva de contingência, R$ 2.517.784,91. Total, R$ 4.175.477,66. Classificação da natureza. Despesas correntes. Pessoal de encargo social. Despesas correntes, R$ 1.654.442,75. Pessoal, encargos sociais, R$ 30.290. Outras despesas correntes, R$ 1.624.152,75. Despesa de capital, R$ 3.250.000. Investimento, R$ 3.250.000. Reserva de contingência, R$ 2.517.784,91. Total, R$ 4.175.477,66. Artigo 4º. Os recursos da reserva de contingência são destinados ao atendimento passivos, contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais, previsto no superávit orçamentário e para a obtenção de resultado primário positivo, sendo R$ 16.000 para a Prefeitura e R$ 2.517.784,91 para o RPPS. Parágrafo 1º. A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita através da lei municipal, observando o limite para cada evento de risco específico nesse artigo. Parágrafo 2º. Para efeito desta lei, entende-se como outro risco e eventos fiscais imprevistos as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não previstas. Artigo 4º. Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar e abrir crédito adicional suplementar para ato próprio nas dotações no mesmo grupo de natureza de despesa ou de um grupo de natureza de despesa para outro dentro do orçamento de cada órgão e unidade orçamentária. Nos termos do inciso 1º, artigo 7º, combinado com o artigo 43 da Lei Federal 4.320/94. Parágrafo 1º. Considerando-se os recursos e limites para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. Primeiro, inciso 1º. O superávit financeiro apurado no exercício anterior até o limite de 100%. Inciso 2º. Os provenientes de excesso ou provável excesso da arrecadação observada a tendência do exercício até o limite de 100%. Terceiro, os resultados de anulação parcial e o total da dotação orçamentária ou decreto adicional autorizados em lei até o limite de 40%. Parágrafo 2º. Inclui-se desse limite os créditos adicionais suplementares decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício. Artigo 6º. As despesas por conta da dotação vinculadas ao convênio programados, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa. Artigo 7º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou no seu excesso poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal
como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais. Artigo 8º. Os orçamentos do Fundo Municipal de Saúde, Câmara Municipal de Vereadores e Instituto de Previdência dos Servidores Municipais serão contabilizados separadamente e seus programas farão parte do orçamento geral. Artigo 9º. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação. Artigo 10º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos federal e estadual, diretamente ou através de seus órgãos de administração direta ou indireta. Artigo 11. A presente lei vigorará durante o exercício 2016, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 21 de outubro de 2015. Rodrigo Braz, Prefeito Municipal. Obrigado, secretário. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 61/2015. Projeto de Lei 61, de 12 de novembro de 2015. Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Rodrigo Braz, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Rio do Campo, órgão colegiado de natureza consultiva, para exercer o controle social dos serviços públicos de saneamento básico no município de Rio do Campo, com vistas a garantir a participação da sociedade nos processos de formulação de política de planejamento e de avaliação relacionadas aos referidos serviços, em cumprimento ao disposto no artigo 47 da Lei Federal nº 11.445/07. Artigo 2º. Os serviços de saneamento básico na forma da Lei Federal nº 11.445/07 compreende o conjunto de serviços infraestruturais e instalações operacionais de: primeiro, abastecimento de água potável, constituído pelas atividades e infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a capacitação até a ligação prediais e respectivos instrumentos de medição. Segundo, esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento de disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. Terceiro, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário de variação e limpeza de logradouros e vias públicas. Quarto, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana, de águas pluviais, de transportes, detenção ou retenção para amortização de vazões de cheias, tratamento e disposições final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Terceiro, são atribuições do Conselho. Primeiro, participar da formulação da política municipal de saneamento básico, bem como seu planejamento e avaliação. Segundo, opinar sobre a atualização e revisões dos planos municipais referentes aos serviços públicos de saneamento básico. Terceiro, opinar quando solicitado acerca das propostas de projetos de lei relacionados ao tema. Quarto, promover estudos destinados a adequar a política municipal de saneamento aos anseios da população. Quinto, fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a formação de recursos humanos ligados ao saneamento básico. Sexto,
apresentar propostas e projetos de lei ao Executivo ou Legislativo, que tratem de matérias afeta as suas atribuições, sempre acompanhadas da devida exposição de motivos. 7. Acompanhar e avaliar a implementação de serviços e ação de saneamento básico executados pelo município ou terceiros. 8. Acompanhar o cumprimento de metas fixadas nos instrumentos regulatórios de prestação dos serviços. 9. Acompanhar, fiscalizar a atuação dos órgãos ou entes municipais cuja atuação esteja relacionada ao serviço de saneamento. 10. Conhecer as normas de regulação relacionadas com a prestação dos serviços de saneamento, quando for o caso. Sugerir alterações, sempre acompanhada de exposição de motivos. 11. Opinar sobre a proposta de alteração da estrutura das tarifas, reajustes e revisão destas, bem assim, das que digam respeito a quaisquer outros valores cobrados dos usuários pela prestação de serviços. 12. Conhecer e opinar sobre a proposta de orçamento anual destinado aos serviços de saneamento. 13. Requisitar aos órgãos competentes informações inerentes às suas atribuições ou necessárias ao desenvolvimento de sua atividade. 14. Atuar no sentido de viabilização de recursos destinados aos planos, programas e projetos de saneamento ambiental. 15. Articular-se com os demais conselhos municipais cujas funções guardem relação com as ações de saneamento, notadamente as da área de saúde, meio ambiente e habitação. 14. Articular-se com outros conselhos existentes no país, nos municípios e no Estado com vistas à implementação do Plano Municipal de Saneamento. 17. Desculpa, não é 16, não é 17. Elaborar, aprovar e reformar seu regimento, que será publicado por meio de decreto do prefeito municipal. 18. Apreciar e opinar sobre os casos que lhe forem submetidos pelas partes interessadas. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico terá a seguinte composição. Primeiro, um representante dos usuários. Segundo, um representante das concessionárias ou permissionários que prestam serviço de saneamento básico. Terceiro, um representante do Poder Executivo Municipal. Quarto, um representante da Câmara de Vereadores Municipal. Parágrafo 1º. A escolha do representante dos usuários será da seguinte forma. Primeiro, os conselhos comunitários do município, devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de Rio do Campo, terão direito a indicar uma pessoa que representará a sua comunidade. Segundo, cada pessoa indicada terá direito a um voto para a eleição, entre todos os indicados do representante dos usuários, sendo escolhido o que receber a maioria dos votos válidos, e seu suplente o segundo mais votado. Terceiro, em caso de empate, elege-se o maior de idade. Parágrafo 2º. Os demais entes representados deverão, juntamente com as indicações do seu representante, proceder à indicação do seu respectivo suplente. Artigo 5º. Os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico terão mandato de 2 anos, renovar por igual período, permitindo uma única recondução, devendo satisfazer simultaneamente as seguintes condições. Primeiro, ser brasileiro. Segundo, ser maior de idade. Terceiro, ter reputação ilibada e idoneidade moral. Quarto, para os indicados pelos representantes e pelo Poder Executivo,
ter conhecimento ou experiência no exercício de função ou atividade profissional realizada aos serviços inerentes ao saneamento básico. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho serão nomeados por ato do Poder Executivo, a partir da indicação de cada ente representado. Parágrafo 2º. No caso de renúncia, falecimento, perda de mandado e outra forma de vacância ou impedimento definitivo do conselheiro, bem como de seu suplente, procederá-se a nova nomeação para complementar o respectivo mandato. Parágrafo 3º. O presidente do conselho será escolhido pelos conselheiros para mandato de 1 ano, admitida uma única recondução. Parágrafo 4º. Os membros do conselho não receberão qualquer tipo de remuneração ou comissão pelas atribuições de exercício no mesmo, sendo sua participação considerada serviço relevante prestado ao município. Artigo 6º. Compete ao presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico: 1º, convocar e coordenar as reuniões do Conselho. 2º, ordenar o uso da palavra ou deferir quem o faça. 3º, zelar pelo cumprimento das disposições deste regimento. 4º, encaminhar ao prefeito municipal, secretárias municipais e demais órgãos ligados ao saneamento básico, projetos, documentações e resoluções tomadas pelo Conselho. 5º, representar o Conselho perante terceiros. 6º, promover a divulgação das informações e ações do Conselho, garantindo sua transparência e a gestão democrática. 7º, exercer o direito de voto, inclusive o de qualidade no caso de empate, nas manifestações que o Conselho formalizar. 8º, solicitar ao Poder Executivo os recursos humanos e materiais para a execução dos trabalhos do Conselho. Artigo 7º. Poderão convocar reuniões do Conselho Municipal de Saneamento, além do presidente do Conselho, o prefeito municipal. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a impossibilidade de realização da reunião por ausência de quórum importará em manifestação tácita favorável em relação às matérias que ensejou a convocação. Artigo 8º. As sessões do Conselho serão públicas, devendo a ata ser disponibilizada no sítio, deve ser site, né? No site da Prefeitura Municipal de Rio do Campo, para consulta dos interessados, por o mínimo 60 dias. Artigo 9º. Os pareceres e opiniões do Conselho serão tomados pelo voto da maioria simples, presentes a maioria absoluta dos seus membros internos sobre a convocação de reuniões e sobre o seu funcionamento. Parágrafo único. Em caso de empate, prevalecerá para fins de deliberação o voto qualificado do presidente do Conselho. Artigo 10º. O regimento interno do Conselho será estabelecido por seus membros e disciplinará seu funcionamento e estruturação interna, naquilo que não conflitar com a presente lei. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 12 de novembro de 2015. Rodrigo Paz, Prefeito Municipal. Jean Carlos Silva, Secretário de Administração e Finanças. Obrigado, secretário. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação de número 045/2015. Indicação de número 45/2015, de 6 de novembro de 2015. Senhor Presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que seja realizada a instalação da rede pluvial e dejetos de aproximadamente 30 metros com tubulação
de no mínimo 30 centímetros de diâmetro na rua Ciri Fernandes, no bairro Sul Brasil, com início a propriedade de Isabel e Dionei Stipe. Justificativa. No referido ponto desta rua não há tubulação para escoamento dos dejetos da rede pluvial, e que acarreta um problema sério, pois os dejetos e efluentes líquidos escoam para os terrenos dos vizinhos, causando inúmeros problemas, tendo visto a preservação da saúde das pessoas. Faça necessária a instalação da devida tubulação. A cada R$1 investido por governos em saneamento básico, economiza-se R$4 em custo no sistema de saúde. Estimaram-se especialistas presentes no 4º Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública, realizada em março de 2013 pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. De acordo com a legislação municipal, compete ao município organizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços de saneamento básico de interesse local. Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as demais funções essenciais de competência municipal, de modo a assegurar prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar dos seus habitantes. Ao deferir-se ao pedido acima exposto, o Poder Executivo irá oferecer aos moradores melhores condições sanitárias que implicam, em outra instância, em melhores condições de saúde, direito social irrevogável. É dispositivo legal e deveras direito cidadão. Johnny Mário Machado, vereador. Coloca a indicação de número 045/2015, discussão única. Vereador Johnny. Bom, eu fiz essa indicação a pedido do mencionado ali, senhor Dionei Stipe e a dona Isabel Stipe. Então o problema lá, ele é bem pequeno e até chega a ser engraçado quando veio o projeto para a criação do Conselho de Saneamento. Eu apareço com essa indicação. Na verdade era para ter sido votada já semana passada, mas por motivo que eu não pude comparecer, então foi adiado para hoje. Portanto, não estou indo no rastro de ninguém, nem querendo matar serviço de ninguém. Quero que faça esse serviço para bem daquelas famílias que ali, Alex, além de ter problema, foi na época do ex-prefeito, foi feita a canalização de toda a rede de esgoto ali do Popular Soita. Então aquela rede desceu ali pela casa do Nif Farias, aproximadamente, pelo que eu vi lá, 170 tubos. E na rua da casa onde era de tua propriedade, também aquela rua que pegou desde a casa falecida Albano Lose até onde mora hoje o Valdir Agostini, em torno de 120 tubos. Então ficou aquela ponta de rede que é 30, que seria na frente da tua antiga propriedade. Eu acho que lembra o problema lá. Então, isso, mas lá era a tua residência, então você ali tinha o desnível e o teu esgoto saía naquela rede. E essa casa, ela ficou bem em cima da lomba. E daí, na época, então ficou só essa ponta de rede, que é em torno de 30 tubos de 30 de diâmetro, é uma tubulação barata, né? Então tem o problema que a rua também está um pouco mais alto, então precisaria do máximo ali de 1 hora de patrola para acertar aquela altura, que é a água que vem do lado direito da Cirilo Fernandes e vai à casa do lado esquerdo, que é a casa da dona Isabel e Dionei Stipe. Então, na época não existia casa do lado de baixo, ali onde moram os Pedrosos, agora outras famílias adquiriram aqueles terrenos, estão construindo e pediram que seja realizado quanto antes esse serviço, que é de interesse não só da família, mas de todos os que moram ali, para bem da saúde, e é o conforto que eles precisam, é o mínimo que o município pode fazer. Então, já falando do projeto, depois de ser votado aí, então com o Conselho de Saúde já vai ser os temas abordados por esse conselho, mas por enquanto está aqui nós como pedinte, representante do povo, que fica aí o pedido que vocês aprovem, que o Poder Executivo execute o quanto antes o serviço lá, que é mínimo, mas é de grande valia para o pessoal daquela rua e para todos do município. Obrigado. Continua a palavra livre, vereador Alex. Eu acho que realmente ali, eu acho que ficou só aquela casa, então, né, Johnny? Que aquela casa que eu morava, ela caía no lado direito, né? Mas antigamente jogava, provavelmente ele devia jogar uma coisa para trás ali, né? Agora como começaram a construir isso, várias, até estão construindo agora uma casa, né? Nova. Então acho que se a prefeitura puder estar fazendo, atendendo ali, até
pela questão higiênica, né? Se puder. Se me permite, até já e Veroni, vocês têm o presidente Veroni, tanto que o homem ele já tem tudo pronto, a parte de encanamento, que seria a saída que hoje só vai para desgosto dentro do terreno dos outros, mas está tudo pronto já para passando a rede ali. Então é mínimo, o serviço na verdade é mínimo, até é estranho que aquela vez já não fizeram completo, então sempre fica uma margem para prejudicar algumas pessoas e dar esses comentários. Então, uma pena que não fizeram, mas então é o mínimo que ficou. Então, se fazer realmente é questão de 3, 4 horas de serviço, que lá já está resolvido. Então, acho que é um serviço que não é grande, né? Acho que vai beneficiar não só o morador, mas todos que ali em volta residem. Então, eu sou a favor da indicação do vereador Johnny. Coloca a indicação de número 045/2015 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Convite. O lembrete para a reunião da Rede de Serviços Socioassistencial no dia 17 de novembro nas dependências da APAI, horário 9h30. Pauta: avaliação da palestra sobre drogas. Perspectivas para 2016. Desde já agradecemos a sua presença. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Kai Croc. Câmara de Dirigência Logística de Rio do Campo. Senhor Presidente, estamos acompanhando com aflição os desencontros nas políticas institucionais e econômicas do governo federal, pois isso está afetando sobremaneira nossos negócios e as pessoas que vivem em nossa comunidade. Também sabemos que essas preocupações afetam o dia a dia de Vossa Excelência e os esforços devem estar sendo invadidos para que soluções sejam encontradas. Na obrigação de manter seu negócio ativo, gerando tributos e empregos, os empresários de nossa cidade estão revendo todos os seus custos e investimentos previstos, evitando o fechamento das suas empresas e o desemprego dos seus colaboradores. Infelizmente, não observamos esse mesmo movimento ao governo federal. Ao contrário, somente uma indicação de que o aumento de impostos seria a salvação da nação, utilizando-se inclusive de chantagem junto aos governos e prefeitos, sinalizando com a possibilidade de que parte desses aumentos, criação de novos tributos, seria repassado aos estados e municípios. Como entendemos que qualquer aumento de carga tributária nesse momento gerará mais retração na economia e sobrecarga a quem já muito contribui, solicitamos sua compreensão de que esses não é o melhor caminho e sensibilize seus parceiros políticos, deputados estaduais e federais e governador a respeito, pela sua costumeira atenção e certos de que estamos sintonizados na busca de um país melhor e mais justo. Subscrevem-nos atenciosamente Celso Pereira, presidente da CDL. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 056/2015 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei de número 056/2015 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 061/2015 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei de número 061/2015 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Senhor Presidente, sugiro que coloque em segunda discussão e votação o projeto 061/2015. Coloco em discussão única a sugestão do senhor vereador Antônio Carlos Contesini de colocar esse projeto de lei de número 061/2015, segunda e última discussão em votação.
Coloco a sugestão do senhor vereador Antônio Carlos Contesini em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 061/2015 em segunda e última discussão. Vereador Johnny. Então, a gente analisando o projeto aí, eu vi a importância, né, já. Tomara que se forme um conselho, mas que realmente ele funcione depois, que não seja só mais uma balela aí, criado, pedido lá pelo governo, por causa dos programas de saneamento básico já federal, então tem que chegar no municipal também. Que seja diferente de alguns conselhos que tem já na cidade, às vezes não funciona, né, que esse aí é um dos problemas que mais atinge futuramente as pessoas, é a falta de saneamento básico, então a saúde, ela vai sempre correndo risco. Então a gente ainda tem vários problemas relacionados a isso, né? Então tomara que esse conselho seja bom, e ainda o bom de tudo que as pessoas que vão ser conselheiros vão fazer parte, elas não serão pagas para isso, elas vão estar só prestando serviço para o município, né? Então isso já é uma coisa boa, e que esse conselho realmente tenha força para fazer um plano de meta aí para ser cumprido pelos futuros administradores do campo. Obrigado. Coloco o projeto de lei de número 061/2015, segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Deixo a palavra livre ao senhor Jean Carlos Kiuco. Boa noite, senhores vereadores, em especial ao presidente desta casa, professor Veroni, pelo espaço cedido. Também os cumprimentos à Pâmela, agente legislativa, doutor Osmar, assessor jurídico da Câmara, também ao Márcio, que acompanha essa sessão, exercendo seu direito de cidadão e acompanhando os trabalhos da Câmara. Primeiramente, falar referente ao Refis, que é a questão de... a gente tem lançado ele aí, tem vigência para adesão até dia 30 de junho. Então, o programa de recuperação fiscal, que a gente está lançando agora este ano também, tendo redução de 80% do valor de juros e multa, hipótese de pagamento em parcela única até dia 30/11, redução de 50% do valor de juros e multas, no caso de pagamentos em até 3 parcelas, redução de 30% do valor dos juros e multa, na hipótese do pagamento de parcela em até 12 vezes mensais iguais e sucessivas. Os débitos menores que R$200, no caso superiores a R$200, poderão ser parcelados em até 12 vezes, em pagamentos mensais e consecutivos, limitados ao mínimo de 25 UFMs cada parcela. Então, se a parcela é menor que 25 UFM, pode ser parcelado em 12 vezes. Isso não é novidade para os senhores vereadores, até porque esse projeto passou pela Câmara, mas a gente solicita aí que vocês possam estar nos ajudando também nessa divulgação, orientando as pessoas para que possam estar procurando o setor de tributos, para estar vendo sua situação fiscal com o município e também regulamentando essa situação. É importante para nós, enquanto município, porque esses valores estarão entrando nos nossos cofres, também enquanto cidadão, porque vão ter a oportunidade de estar reduzindo também os seus valores de débitos com o município. Então a gente vai estar colocando isso também no site da Prefeitura, vai estar divulgando nas redes sociais, vai estar divulgando também no jornal local, mas é importante aí a contribuição dos senhores vereadores. Também gostaria de falar um pouquinho da questão da isenção do IPTU, pensionistas e aposentados, que têm apenas um imóvel no município, com área de até 700 metros quadrados, esse utilizado para moradia, pode estar solicitando até final deste ano a isenção do IPTU 2016. Então a gente também pede a colaboração dos senhores vereadores para estar nos ajudando nessa divulgação, visto que sempre quando é lançado o IPTU, algumas pessoas de idade, às vezes até dificuldade financeira, vêm nos procurar pedindo a isenção já fora do prazo e legalmente a gente não tem o que fazer. Então, é importante também, senhores vereadores, se puder estar nos ajudando a estar orientando essas pessoas nesse sentido.
a questão do programa Comprei Quero Nota, a gente foi lançado ele este ano com prazo de 1º de janeiro a 18 de dezembro. Então, todos os cupons fiscais, notas fiscais emitidos aqui no comércio local podem ser trocados por cupons. A cada R$100 de compra vale um cupom. Também os impostos municipais, ISS, IPTU, outros impostos municipais, PVA também, estão sendo trocados por cupons. Uma questão também que é a questão do saneamento básico, só para conhecimento dos senhores vereadores, nós tivemos em 2013 a visita de um técnico da FUNASA que fez um escopo para um projeto, posteriormente seria licitado pela FUNASA, para um projeto executivo, para uma execução de uma obra de saneamento básico no município. A princípio teriam dois lugares de bombeamento, um centro de tratamento, para tratar o esgoto do município. A gente até, o último contato que a gente teve com o pessoal da FUNASA é que ainda não foi disponibilizado o orçamento para esta licitação, para a contratação da empresa para fazer o projeto executivo. Então, a previsão que a gente teria até final deste ano o projeto executivo em mãos, para poder estar pleiteando recursos, mas a gente já viu que isso está fora de cogitação. A gente tem cobranças do Ministério Público referente a saneamento básico, também são essas informações que a gente tem passado. Hoje tem uma discussão a nível regional quanto à viabilidade desse tipo de projetos. Segundo alguns especialistas ambientais, o sistema de fossa e filtro é o mais adequado para a nossa realidade e tem um tratamento efetivo. Então, se a gente estiver com as fossas e filtros implantadas da forma correta, há a possibilidade de um tratamento adequado então, dos resíduos de nossas moradias. A dificuldade hoje que se tem é que não se está tendo um padrão de fornecimento de fossas e filtros. Cada comércio acaba comercializando de uma forma diferente, uns com anel de 80, outros de 1,20, outros de 1, alturas diferentes também, a forma que eles são fabricados, alguns fora do que manda a legislação e que acaba não tendo o resultado esperado. Então, acho que a nível regional, através da MAVE, tem um Conselho de Vigilância Sanitária, estão discutindo algumas questões também nesse sentido. Então, mais para título de esclarecimento, referente aí ao saneamento básico, por ter também esse conselho agora, vai estar sendo implementado o Conselho de Saneamento Básico, então é importante essas informações também para os senhores vereadores. Coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Vereador Johnny. Boa noite, já. Uma pergunta ali sobre a isenção de IPTU para as famílias que ganham até um salário mínimo. O caso de doente crônico, ou quem tem casa alugada, ele entra nesse programa se tiver comprovação de alugamento ou não? A questão do... aqui na questão de locação, de imóvel locado, a princípio eu não saberia nem te responder, porque a lei fala que é imóvel pertencente a aposentado ou pensionista. Agora, o entendimento se pertence, se é locado, pertence ou não pertence. Então, esse é um entendimento também que acredito que não. Mas a gente pode até ver mais a fundo essa questão também. Aposentados, pensionistas, também tem a questão de deficientes físico, mental, portador de moléstia grave, sendo estas tuberculose ativa, ancianíase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, hepatopatia e contaminação por radiação, escoliose destroconvexa e doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, normalmente as pessoas que têm vão estar no estado de deficiência física ou mental, nessas questões aí, a tendência é que seja pensionista também, mas então, além dos aposentados e pensionistas, pode ter pessoas também nessa situação que acabam não tendo um benefício nesse sentido, mas são pessoas que têm direito a estar recebendo. Então, acho que às vezes
na dúvida também é importante que procure o setor de tributos, ou também possa estar ali na prefeitura, a gente pode estar orientando também nesse sentido. Vereador Valmir. Parabenizar, Jean, pelos seus esclarecimentos. E a respeito das fossas e filtro, como é que funciona o interior e a praça? É um que fiscaliza tudo? Como é que é para ser liberada as casas? Porque a gente vê que se tem, acho que é o Joel Schmitz, né, que libera tudo. Tanto faz praça ou interior, ou como que funciona? A questão da fiscalização no interior do município é um pouco mais complicada, na questão de às vezes ter acompanhamento, saber que está sendo construído e tal. Não consigo te afirmar com certeza se a lei assegura essa obrigação de estar fazendo essa fiscalização também no interior, mas de qualquer forma importante, com certeza é. E também no caso de dúvidas quanto a isso, as pessoas também podem estar procurando o Joel nessa questão aí. Normalmente as casas, residências construídas no interior acabam sendo construídas sem nenhum alvará, nesse sentido acaba não tendo acompanhamento da vigilância sanitária do município, mas segue o mesmo padrão. É que não tem nada a ver com o CREA também, né? Porque o CREA não passa no interior nem a praça, né? Onde tem construção eles estão em cima, né? Não sei se tem alguma... A questão Então, do CREA não tem a ver com o município, mas então, eles acabam, acho que, fiscalizando também no interior, não sei como é que está hoje não passa isso, nada. mas eles estão, acho que, exigindo também no interior que tenha projeto para execução. Mas a pergunta que o vereador Saquete fez foi se o mesmo fiscal para o centro é para o interior. É o mesmo fiscal, Joel? Né? Isso. Então é isso aí que tu tinha perguntado nessa aqui. Mais bem? A gente agradece, né, Jean? por ter vindo. Obrigado, presidente, pelo espaço. Obrigado, então. Deixa a palavra ali aos demais vereadores. Então, nada mais a tratar. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a 35ª sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2015.